Não, eu faço com presta atenção. 3, 2, 1, Em primeiro lugar, cada um fez um pedido de oração. Eu queria incentivar vocês durante a semana. A gente, mais ou menos na disposição que está sentado, a gente consegue lembrar de cada rosto e a gente consegue lembrar um pouco de cada pedido, por mais que não tenha anotado. Então, conforme vocês forem lembrando, vamos orando, que eu considero que é uma das principais partes da célula, que a gente conhece um ao outro, ora um pelo outro e acompanha as respostas de oração. Amém. Eu cheguei, meu nome é Aline, eu sou casada com o Paulo. A gente chegou em Orlando dia 31 de janeiro do ano passado. E eu acho que 1 mês e meio depois que a gente chegou, a gente já começou a frequentar a célula. Logo no primeiro mês que ela começou, que tem, acho que foi fevereiro, né, Maia? A Cris e o Eric que levaram a gente pra... Eles foram no primeiro encontro, no segundo eu fui e nunca mais parei de ir. Eu anotei mais ou menos o que eu tenho para falar. A Patrícia falou assim: Aline, a célula tá fazendo 1 ano, queria que você desse um testemunho. Pode ser de uns 5 minutos. Aí eu falei assim, eu vou falar 1 minuto. Na hora que eu comecei a escrever, a gente não para analisar. Na hora que eu comecei a lembrar dos detalhes, vocês dão um sinalzinho que eu tenho que parar de falar. Mas a parte mais importante que eu acho da célula é a comunhão, essa questão que eu falei de oração, de compartilhar os pedidos, de mostrar as necessidades e de um cuidar do outro. Acho que o cuidado de Deus com a gente, o cuidado de um com o outro é muito evidente quando a gente pode ter um grupo assim, porque às vezes a gente vai na igreja, ouve a palavra, Deus falou com a gente, mas às vezes todo mundo sai, vai para sua casa e a gente não consegue ter esse momento junto. E relacionado à comunhão, aconteceu uma coisa comigo, eu tô indo do Ministério Brasileiro desde quando eu comecei a célula. E eu não tinha me tornado membro, assim, de levar o papel. Gente, eu levei o mês passado da membresia, só de começar, de protocolar que eu tô indo. Mas eu me sinto da igreja desde o primeiro dia que eu venho à célula. E como é interessante isso, porque a célula é uma extensão da igreja. E eu comecei a pensar nisso agora, assim, é muito importante, é muito forte isso espiritualmente. O papel da célula alcançando a vizinhança e o papel dela como extensão da igreja, assim, que eu parei para pensar. Todo mundo já falou do papel da Patrícia e do Ramon, da Iramaia e do Sandro, porque a Patrícia e o Ramon como líderes, a Iramaia e o Sandro como anfitriões, assim, não tem nem o que falar, o tanto que eles nos receberam bem, que com certeza não eram todos os dias da célula que eles estavam no melhor dia deles, mas eles davam o melhor pra gente. A Patrícia e o Ramon, com certeza eu ia chorar, né? A Patrícia e o Ramon, eles passaram, talvez o ano passado fosse o ano mais difícil da vida deles, só que eles tinham a palavra de Deus para dar pra gente. Às vezes uma palavra que eles não conseguiam nem fazer cumprir na vida deles, mas eles abençoavam a gente através da palavra. Muito, muito importante isso, o papel da Patrícia e do Ramon na nossa vida. E eles levam 3 grupos de célula na semana e a disposição que eles colocaram diante de Deus para fazer aquilo que Deus atribuiu com que eles fizessem, né? Logo que eu cheguei na célula, eu conheci a Cristiane do Rodrigo e a gente tinha perdido contato, mas a gente já participou de um acampamento no Brasil há 12 anos atrás, de Kings Kids, sabe, da Jocum. Ela era minha líder de quarto, a gente manteve contato há algum tempo, mas só via depois no Facebook, sabe, os posts, e a gente se reencontrou na célula. É tanta coisa. Teve dia em dezembro mesmo na célula que só tava eu, a Iramaia, um dia tava eu, a Iramaia e a Patrícia.
E aquele dia foi um dia muito bom, que a gente orou muito, a gente colocou todo mundo na presença de Deus e era para estar só as 3 aquele dia. E às vezes a gente ouve alguma palavra assim na igreja, alguma coisa assim, e fala assim, nossa, fulano tinha que ouvir isso, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Mas a gente não para pensar, porque se você está aqui é propósito de Deus você está aqui. E se você está ouvindo era com você que Deus queria falar, e não com o outro que está em casa. Talvez se o outro estivesse, ele também ia aproveitar, mas se Deus falou com você, é para você a palavra. Então eu fico pensando, nossa, tem vez que tem 5, tem vez que tem 10, tem vez que tem 40. Mas quem foi naquele dia era com aqueles que Deus queria falar. E eu comecei a fazer uma retrospectiva da célula e pensar nisso, assim, a bênção que foi cada momento. O Tarcísio deu o testemunho dele, tremendo. O Alexandre deu o testemunho dele, é de arrepiar. A Patrícia foi... A Priscila do Léo foi um dia dar o testemunho e aquele dia tudo que ela falou era para mim. Aí naquele dia a Patrícia pregou sobre a gente ter fé, sobre a vontade de Deus e tudo aquilo foi para mim. E assim, os detalhes que Deus faz quando a gente tem a oportunidade de participar de um grupo desse. E aí eu comecei a pensar no meu ano. E às vezes a gente não para pensar, para fazer uma retrospectiva de tudo que a gente faz. Qual a diferença que a célula tem feito na sua vida, qual a diferença que seu trabalho tem feito na sua vida, como que foi seu comportamento na sua casa no último ano, como que não sei se eu falei trabalho já, trabalho, a igreja, alguma amizade, a gente não para fazer uma retrospectiva. Como eu cheguei nos Estados Unidos faz quase um ano, eu comecei a pensar, a Marisa falou da casa, aí eu já lembrei. Eu cheguei aqui no mês seguinte eu aluguei minha casa lá e nunca os inquilinos me deveram um mês de aluguel. Eu tô longe e nunca tive trabalho nenhum com isso. Então, de cada detalhe que Deus cuida na nossa vida. A gente chegou aqui, a Cris e o Eric nos acolheram super bem, ela foi comigo ver casa, comprar móveis, tudo. Muitas vezes as pessoas chegam aqui sem muito amparo, mas Deus cuidou desse detalhe na minha vida, que eu fui totalmente amparada desde quando cheguei. Até o t-shirt traz. E deixa eu ver se tem mais. Tem uma parte importante. Quando a gente chega aqui, eu acho que muita gente passa por isso. Não sei, eu pelo menos, eu não tive uma crise de identidade, mas eu comecei a pensar quem sou eu no mundo. Porque assim, sou enfermeira de formação no Brasil. Eu estava trabalhando, larguei meu emprego para vir para cá. Aí, o meu status lá no Brasil era chega aqui, o status muda. Lá você é uma coisa que você não é nada. Mas aí depois eu fiquei pensando, de onde que a gente tirou que a gente sai? O Anderson tá rindo, né? Você encaixou pra todo mundo aqui. Da onde que a gente tira que num país a gente é uma coisa e no outro não é nada? Não, mas é um alien aqui. Deus, a gente é o que a gente é em Deus. Não importa se é cozinheiro, se é enfermeiro, se você é médico, se você é advogado, se você é motorista, não importa. O que importa é quem você é em Deus. E quando a gente morrer, tudo vai ficar. Não importa se eu morrer na África, nos Estados Unidos, no Brasil, não importa onde eu estiver. E aí agora, isso daí nem faz mais parte da minha preocupação, assim, da vida. É quem eu sou, né? Não importa. Eu sou quem eu sou, onde eu estiver. Deixa eu ver se eu lembro de mais coisa. Uma coisa que mudou muito minha vida, o dia que a Patrícia pregou sobre a Bíblia preta, lá que ela perdeu. A Bíblia perdida, que depois de anos ela achou. E ela falou muito a importância da leitura da palavra.
de vez em quando eu lia a Bíblia, de vez em quando eu não lia, tinha dia que eu orava, tinha dia que eu não orava. E a partir daquele momento eu falei, gente, mas será que eu não posso parar 10, 15 minutos num dia para tirar esse tempo? E eu comecei a me policiar, porque se a gente deixar, a gente acorda, fica na correria, dorme e nada de falar com Deus. Minha mãe tinha me dado uma Bíblia que é 365 dias para você ler a Bíblia. Então, cada dia tem uma parte que você tem que ler que no final do ano você termina. Não sei, a gente já passou 3 meses, 90 dias, eu tinha lido um pouquinho no Brasil, mas eu tô seguindo a regra, porque eu já tô nos 100 e poucos dias. Então eu quero, no final do ano, no dia 31 de dezembro, terminar de ler, porque aí eu vou ter lido a Bíblia toda. Nunca li, gente. Eu nasci na igreja, eu nunca li a Bíblia inteira. Mas também não quer dizer nada, porque tem gente que se converte em um ano lê a Bíblia inteira. Então é falta de vergonha na minha cara. E precisou a Patrícia daquela palavra pra... Assim, não que ler a Bíblia toda seja mais importante do mundo, porque se a gente ler um versículo e viver aquele versículo, já é feito. Mas assim, eu me cobro de ter conhecimento, porque... tudo que Jesus ensina está na palavra. E como que eu não vou ler o que ele deixou? Então, esse dia falou muito comigo. E eu tenho me cobrado muito. E eu tenho tido prazer em ler. Li a história de Sansão essa semana. Eu falei, gente, eu já dei tanta história de Sansão para as crianças na igreja. E tinha detalhe da história que eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha casado uma vez, descasado, para ter casado com a Dalila de novo. Assim, detalhe que só a gente lendo que a gente vai saber. E a gente só fala que o poder estava no cabelo de Sansão, mas não sabe a história. É um exemplo besta, mas eu tenho, ao ler, eu tenho visto os exemplos e o que as pessoas realmente passaram na Bíblia. E muita coisa a gente passa até hoje. Isso aconteceu há não sei quantos mil anos atrás. Deixa eu ver mais. Acho que foi isso, assim, desde o começo, a Simone, a Patrícia, a Cris, a Iramáia, eu acho que é quem tá bem no comecinho. Falei das mulheres, que as mulheres às vezes a gente se encontra com mais frequência e quem eu tenho mais contato e que eu falo mais, mas os homens são tão importantes quanto, porque a gente sabe muito o que vocês passam e a gente ora muito por vocês, pela família de vocês, pela união que a gente tem tido. E eu choro desde o dia que eu cheguei aqui. Mas eu queria deixar para vocês assim pensarem o papel de vocês, as atividades que vocês têm envolvido na escola, no trabalho, na família, seja o que for vocês têm feito. Parem para avaliar o que cada coisa tem sido para vocês, onde Deus se encaixa nessa história, onde Ele tem sido exaltado, onde Ele tem sido deixado de lado. Não sei, é isso, porque a hora que eu parei para pensar, eu vi meus altos e baixos e o quanto eu tenho aprendido durante esse tempo, assim. Eu ia falar só 1 minuto, o dia que a Patrícia pediu. Certo.